Responder paciente não é vender. E exatamente por isso que você não vende. Seja muito bem-vinda ao episódio 3 do Harmony Cast, um podcast exclusivo para empresárias da estética, focado em mentalidade, business, vendas, marketing, tendências e técnicas. É uma honra estar aqui com você. E claro, já vou te pedir uma única coisa para você: aproveitar e se inscrever no nosso canal se você está aqui pela primeira vez. Se você já é, como se diz, uma lady frequente, já aproveita, curte esse episódio, porque nele nós vamos falar especificamente sobre vendas, sobre especificamente erros no seu comercial, erros no seu WhatsApp. E se, claro, você conhece uma amiga ou uma profissional que precisa saber mais sobre esse tema, já aproveita, envia para ela, porque senhora, hoje vai ser, como se diz, lapada atrás de lapada. Bora? Bora fazer acontecer? Então, apostos. Esse é um tema que é muito, muito, muito necessário. Porque muitas das vezes a gente coloca e fala para nós mesmos dentro do WhatsApp: "Eu faço isso, ai, mas eu já faço dessa forma, eu já tento desse jeito. Ah, mas Isa, eu respondo meus pacientes". Mas senhora, você só responde, você não vende. Como assim, Isa? Primeiro ponto, uma coisa que muitas das vezes acontece: tudo que a gente faz repetidamente, fato, isso se torna um hábito. E muitas das vezes o seu hábito de responder os seus pacientes: "Ah, Isa, todo dia cedo a minha secretária ou eu respondo os meus pacientes no WhatsApp". Só que, será que ela está indagando ele? Será que ela está gerando conexão? Será que ela está, muitas das vezes, gerando proximidade ou muitas das vezes puxando ele para fazer uma venda, né? Puxando ele para gerar esse conteúdo, né? Gerar essa sinergia dele agendar um tratamento com você? Ou simplesmente ela está respondendo o que ele disse, o que ele perguntou. Ela está no modo passivo. Sim, Isa, eu quero que depois eu vou passar um exercício muito legal para você fazer hoje ainda com o seu WhatsApp. Mas espera essa aula terminar, espera esse podcast terminar, combinado? Por que eu falo isso? Como eu disse, tudo que você faz repetidamente se torna um hábito. Fato. Ponto. A questão é, Isa, como que eu posso fazer o meu paciente desejar agendar comigo? O primeiro passo que eu quero te dizer é analisar se tudo que você está fazendo simplesmente porque funciona ou simplesmente porque você aprendeu assim e é assim que você faz para o resto da sua vida. Você não indaga, você não questiona o porquê você faz muitas das coisas. E aí, o que que acontece? Você entra em um modo chamado automático. É como se você, o ChatGPT, o Claude, virassem uma mesma coisa. Vocês respondem o que te perguntam. Pum. Mas até essas IAs, elas terminam tudo que elas fazem te gerando uma pergunta. Você quer que eu faça tal, tal coisa? Você quer que eu faça o XPTZ? Todas elas fazem essas perguntas. Por quê? Elas precisam saber qual que é o próximo passo. Muitas das vezes o seu paciente te manda uma mensagem sem nem saber qual que é o próximo passo, sem nem você dar uma condução para ele, simplesmente porque acha que é assim que faz, é assim que todo mundo faz, é assim que fulana faz, é assim que eu vou fazer, eu faço isso todos os dias da minha vida inteira. E aí você cai no erro do seu negócio ficar refém e aquém da concorrência. Porque se aquele paciente, ele é abordado ou ele está abordando, porque o que acontece na área de serviços, de produtos, comercial, enfim, é o teu paciente, ele não mandar mensagem só para você. Ele manda para você e para mais 10. Quem que vence essa briga?
Quem, primeiro, responde mais rápido. Tem uma regra que a gente fala muito que, se você quer aumentar 80% da sua conversão, você tem que responder o teu paciente em até 3 minutos. Se você perde esse time, a cada minuto tua conversão ela baixa. Em 1 hora, você perde 80%, se não mais, da taxa de conversão do teu paciente. Segundo ponto, muito, muito importante, indagar ele, responder ele sempre com uma nova pergunta. Quer um exemplo? Qual o valor do botox? Você pode perguntar. O que te incomoda? O que você gostaria de melhorar? Você devolveu com uma pergunta. Ou, claro, né, já vou te passar todas as informações, mas o que que te incomoda? O que que você quer melhorar em relação ao botox, em relação à sua pele? Você devolve com uma pergunta. Só você jogar uma resposta vaga, será mesmo que aquele paciente quer um botox ou ele precisa de um rejuvenescimento facial completo, um full face? Será que aquela falta de contorno, aquele rosto derretido, aquelas rugas não são por falta de contorno ou são por rugas mesmo, por falta de modulação muscular? Que aí o botox resolve. Que aí a gente entra na parte de técnica, então a gente precisa entender o que que teu paciente está procurando. Terceiro ponto. Você simplesmente responde. E aí é o que acontece muitas das vezes, quando a gente vai conversar com profissionais, com as nossas alunas, com clientes que a gente atende de consultoria. Ela fala: "Ah, mas minha secretária respondeu. Minha secretária falou com tal pessoa". Mas quando você vai olhar, ela só respondeu o que ele perguntou. Ela não instigou o interesse dele. Outro ponto, ela demorou a responder. "Isa, mas eu trabalho sozinha". Aí, nessa hora, a gente dá uma colherzinha de chá pra você. Porque eu entendo que você, nesse momento, tem mais outras habilidades, tem mais outras obrigações. Só que chega num ponto que também a gente depois, em breve, vai falar sobre a hora de delegar, que: "Ah, Isa, então eu vou precisar delegar". Tá, mas você tem volume de clientes para isso? Ou todas as vezes que você vai mandar uma mensagem por dia, chegam só 3, 4, 5 contatos para você, isso ainda contando os que você já atende na semana. Ah, é? Então não faz sentido, seu comercial vai ficar de perna para cima. Não faz sentido nem você contratar. Tem o momento certo. Mas antes de contratar, é muito importante que você entenda essa pergunta que eu fiz no início do nosso episódio. Será que você está só respondendo esse paciente? Ou você realmente está instigando? Ah, mas Isa, eu faço desse jeito sempre. Sempre deu certo. Ok, será mesmo que deu certo? Aí eu vou te devolver com mais 3 perguntas. Você está satisfeita com o teu faturamento hoje? Com tua receita hoje? Teu lucro, teu prolabore? Tá ou não tá? Ah, tô. Você está satisfeita com o seu tempo de trabalho, suas horas trabalhadas? Por exemplo, você entra na clínica 8, 9 e sai 10 da noite, mas você não tem tempo para ir no banheiro, para almoçar, para responder um WhatsApp, você não tem tempo para responder a tua família, você não tem tempo mais para simplesmente desfrutar da tua própria existência. Você só trabalha. E já dizia a Bíblia, né? O homem ele precisa desfrutar e ser feliz com os frutos do seu trabalho. Se você não desfruta, não colhe os frutos do seu trabalho, na verdade você está trabalhando para outra pessoa, não para você. Você não está empreendendo. Ou você até está empreendendo, mas o teu concorrente muitas das vezes que vai colher os frutos. Outra pessoa está comendo esses frutos. E a última pergunta é: você está satisfeita com os pacientes que você tem hoje? Com a qualidade desses pacientes? Você está satisfeita com a forma que eles estão ali com você? Ah, são pacientes que questionam preço demais, são pacientes que gostam muito de promoção, de desconto, passa, vira mês, mês dos namorados, igual que a gente tá, se você tá assistindo esse episódio em junho. Ou, por exemplo, ah,
ele já chega perguntando se vai ter alguma promoção, se não vai ter algum desconto. Será mesmo que você está satisfeita? Se na primeira pergunta, segunda ou terceira você respondeu sim e na outra respondeu não, ou em alguma delas você disse não, então a gente precisa mudar os nossos hábitos. E uma das coisas que eu mais acredito é que você não muda uma crença, você constrói uma nova. Porque uma crença, ela é dada por 2 formas, ou forte impacto emocional ou por hábito repetido todos os dias, que a gente pode só mudar ela, muitas das vezes essa forma de atender o teu paciente, construindo um novo hábito. E como que a gente faz isso? Como que eu preciso analisar isso? E aí eu vou te passar um exercício muito simples, nosso exercício não vai ser no final do episódio, vai ser agora. Então já prepara teu WhatsApp. Ou já começa a preparar o teu caderno, depois de responder essas perguntas. Olha os seus 3 últimos contatos que você conversou, 3. Coloquei um número super simples. Nesses 3 últimos contatos novos, que indagaram você sobre algum tratamento, algum procedimento, uma consulta, você conseguiu fechar eles sem dificuldade? Sim ou não? Segundo ponto, ok, você fechou. Essa consulta, esse procedimento, ele foi feita uma reserva anteriormente? Se não foi feita, ok, o paciente compareceu? Se ele compareceu, você conseguiu fazer uma venda para ele? Isa, eu fiz sem agendamento, sem reserva prévia, e eu não consegui fazer ele comparecer. Ele não foi. E se ele foi, você conseguiu vender ou não? Se todas essas perguntas ou alguma delas você disse não, você olhou, você puxou na tua memória, olhou esses 3 contatos, então normalmente você está só respondendo o paciente. E aí eu vou te convidar a uma coisa nova, a agir de forma diferente. Tem uma frase do Albert Einstein que eu adoro, é uma das frases que eu mais amo no mundo, que é: "Como você quer ter resultados diferentes fazendo todos os dias a mesma coisa? Não tem como. Isso é fato, não tem como. Muitas das vezes você não consegue faturar mais, você não consegue vender mais, pelo simples fato de que você simplesmente está agindo no modo automático. Isso para um patrão é excelente, mas é que a gente não está falando com profissionais CLT, a gente está falando com empresárias, para empreendedor é uma lástima isso, é uma lástima. E até para quem tem presta serviço para alguém ou para você que às vezes tem uma colaboradora. Um colaborador que faz tudo do mesmo jeito é uma lástima, porque ele não te questiona, ele não te pergunta por quê, e questionar não quer dizer desrespeito, tá? Quer dizer simplesmente indagar: "Doutora, por que que você está fazendo assim? Doutora, por que que a gente vai fazer assim?". Você tem que dar um motivo para a pessoa. Sem um porquê, ninguém faz nada diferente, ninguém entende o porquê você faz algo. Ela simplesmente faz porque tem que fazer. E aí ela não sabe se tá certo, se tá errado, se funciona, se não funciona. É por isso que você não consegue corrigir erros dela, porque ela simplesmente tá fazendo do mesmo jeito toda a vida. E aí tá um detalhe muito especial da gente mudar esse hábito. E uma das coisas que eu mais acredito é que ninguém é tão inteligente a ponto de não aprender mais nada, e ninguém é tão burro a ponto também não de aprender mais nada. Todo o tempo a gente pode aprender coisas novas, o tempo inteiro. O primeiro ponto que eu quero te trazer aqui para você mudar no teu comercial é analisar mesmo. Numa semana ou num dia, vou te dar uma colher de chá, num dia, a partir de amanhã, eu quero que você anote quantos contatos você falou nesse dia. Você vai aprender a calcular a taxa de conversão. E eu não vou te falar de números aqui. Eu vou te falar de fatos pontuais para você analisar e ver como que tá a sua conversão. Se sua conversão tá baixa, então tem algo a melhorar. Você pode contar com a minha ajuda para isso. Mas se ela tá alta, será que não pode melhorar mais ainda?
Será que sua taxa de conversão tá nos 60%, será que ela não dá para ir para 80? E se ela tá abaixo de 50, será que a gente não dá para colocar ela nos 50 não? Muitas das vezes, um dos erros maiores do empreendedor da área da estética é agir como CLT para o resto da vida e não simplesmente se colocar no lugar de especialista, da pessoa que precisa sumariamente agir, indagar, questionar. Por que que você fala isso? Pega amanhã todos os contatos que você conversou, pacientes novos, pacientes antigos, pacientes recorrentes. Você vai listar um número de quantas pessoas você conversou durante o dia. Ah, conversei com 10 pessoas. Ok. Quantos desses 10 pacientes você conseguiu fazer um novo agendamento, uma nova venda? Ah, foram 5. Então sua taxa de conversão foi 50%. Isa, foi 3. Aí eu vou pedir ajuda para o Big Boss, que eu não sou boa em números. 10 pacientes que conversou, 10 leads que conversou, lindo. Agendou só 3. Taxa de conversão de 30%. A média do mercado é agendar pelo menos, de pacientes novos, pelo menos de 30 a 50. Isso é uma média do mercado. Se a gente vai além dela, então tá ok, né? Tá indo conforme. Agora, por que não a gente pode aumentar? Porque estar na média não significa estar bem. Agora eu quero te fazer outra indagação. Desses pacientes, quantos foram leads novos? Ah, Isa, foram 5 leads novos. Perfeito. Esses leads vieram por indicação? Quantos vieram por indicação? Quantos vieram por tráfego pago se você faz? Quantos vieram pelo seu Instagram? Calcula. E eu vou te trazer uma média ainda mais gritante. Quando ele vem por indicação, a conversão dele sobe para quanto, linda? Por indicação, 50%. Por quê? Ela já viu o resultado, ela veio por uma indicação muito forte, ela viu o seu Instagram, então eu preciso aumentar para 50%. Se ele vem por tráfego, qual que é a porcentagem? 6%. Vocês têm noção disso? Muitas das vezes a gente escuta: "Ah, vou fazer tráfego porque é isso que resolve", mas será mesmo? A média do mercado de conversão para tráfego é 6%, é uma pessoa que não te conhece, ela caiu no anúncio teu, às vezes ela tá entrando por 2 vias, porque ela realmente gostou e ela vai agendar, mas dentro disso, a gente ainda tem mais outra via, ela estava orçando, né, ela entrou ali para pesquisar no Instagram, e quando vocês sabem, né, o algoritmo ele é cruel. Ele pesquisou, ele vai te mandar indicações. E o terceiro ponto é, caiu no teu anúncio ao acaso, ela não te conhece, ela clicou no seu WhatsApp por curiosidade. É 6%, gente, é baixo. E qual que é a outra taxa de conversão? Criação de conteúdo, ela se interessou pelo teu conteúdo, ela já genuinamente gerou um desejo ali. E aí entra quase que bem parecida na taxa de conversão, né, se torna ele quase uns 30%, 30, 40% do que a gente olhar pela indicação, certo? Então esse é o ponto que eu quero te trazer. Isa, mas e a partir daí? A partir daí, a gente vai começar a trazer perguntas. A primeira pergunta que você, obviamente, tem que fazer é por onde você conheceu essa pessoa, por onde essa pessoa te conheceu, porque senão você não sabe nem me responder de onde que é esse lead. Você não sabe nem me responder esse ponto. Já começa por aí. Então você precisa entender, até porque para você fazer um fechamento e saber quantos vieram pacientes novos, quantos são pacientes antigos, quantos são pacientes de recorrência, quantos são pacientes que vieram por tráfego, por anúncio, enfim, você precisa saber. E até para saber se é uma indicação, de quem que veio essa indicação, né, para você bonificá-la, enfim, por aí vai. Ok, a partir dessa pergunta, a pessoa veio com uma queixa: "Ah, eu quero saber sobre a consulta". Maravilha, perguntar para ela o que que ela incomoda, ou o que que ela queira melhor, porque nem sempre a pessoa se incomoda de algo, ela só quer melhorar, quer fazer um up.
Se ela não veio perguntando da consulta e sim de um procedimento, você precisa entender por que que ela tá pensando nesse procedimento. Se é um botox, por que que ela tá pensando no botox? O que que tá incomodando ela? E volta pra outra pergunta que a gente acabou de comentar. Ok, porque tem rugas. Me conta, essas rugas te incomodam há um tempo? É por causa de uma maquiagem? É por causa de uma foto? Vocês percebem que o tempo inteiro a gente precisa devolver com perguntas? Quando a gente só responde o paciente o que ele pergunta, a gente age de forma passiva. Quando a gente pergunta, a gente age de forma ativa. Responder paciente é se tornar refém dele. Ou seja, se ele perguntar, eu respondo. Se ele não perguntar, tanto faz. Você age como tanto faz. Ele vai dominar a situação ali. Só que num processo de venda, a gente precisa ser ativo. Você precisa tomar as rédeas do seu comercial. Eu não falo de você não delegar, eu falo de você tomar as rédeas do tipo, você ter o controle sobre o rumo que aquela conversa vai indo. E muitas das vezes a sua falta de venda é simplesmente por não tomar a decisão de tomar o controle da tua venda. Tomar o controle de como aquele paciente está conversando. Sabe como exemplo? O paciente pergunta do botox, você responde. Ele está no valor de R$ 1.500. Morreu o assunto. Quer agendar? Ou nem isso, né, nem isso responde, espera ele perguntar. Quando você tá falando de venda, toda palavra importa e toda pergunta importa. Da mesma forma que não dá pra você fazer pergunta, desculpa a palavra, mas uma pergunta otária. O que que é uma pergunta otária? Uma pergunta por exemplo, qual que é a marca do botox? Aquilo ali realmente é relevante pra você, ali, naquele momento do primeiro contato com o teu paciente no WhatsApp? Não. Talvez no momento que você tá aplicando o botox, talvez seja, mas ali não. Por exemplo, você quer vender harmonização facial, certo? E aí você faz uma pergunta: "Você tá sentindo sua pele ressecada?". "Ah, mas tu quer vender harmonização facial ou gerenciamento de pele?". É uma pergunta otária, não faz sentido ela ser feita ali. Você tem que pensar principalmente em quais perguntas fazer. No momento da venda, a pergunta certa importa tanto quanto responder o paciente. Porque senão, torna uma pergunta inútil, otária, que realmente não é a necessidade. E aí o teu paciente 2 coisas, ou ele vai ficar perdido ou ele não vai te responder, porque ele não entendeu. Ou ele vai se sentir também ofendido por aquela pergunta: "Ué, mas por que que ela tá perguntando isso, não vai responder isso não". E eu quero te propor um exercício muito, muito especial para você analisar como que estão suas vendas a partir de agora. O que eu quero fazer com você nesse podcast, meu objetivo nesse episódio, é te fazer questionar se você está satisfeita com os seus resultados atuais. É te fazer questionar se você está satisfeita com a condução que o teu negócio está indo, ou se você está operando no modo automático. Se você simplesmente se conformou com as coisas como elas estão indo. E posso te contar um segredo? O inconformado, ele cresce. O conformado, ele estagna. A sua empresa, que é o seu consultório hoje, ela não tem como ela estagnar. Se ela não cresce, ela tá morrendo, é uma questão de tempo. Se a tua venda só é para os mesmos pacientes, você não tá vendendo, você tá estagnada e ponto. E estagnação é o limite para você fechar as portas, porque aí você entra num teto de faturamento, você entra num teto de horas, num teto de paciência. E isso é muito relevante eu te falar agora. É extremamente relevante, porque será que você quer continuar dessa forma? Eu falo isso porque há uns 3 anos atrás, eu entrei num teto de faturamento, eu não subia esse faturamento, eu travei, travei mesmo. E não só de faturamento, eu tinha margem para atender mais pacientes, só que eu simplesmente virei no modo passivo, eu cheguei num teto de atender todos os pacientes da minha cartela, que eu precisava de novos. Só que todo paciente novo que chegava, eu só respondia.
eu só ia de forma passiva, e aí eu não agendava. Isso me frustrava profundamente, porque eu sabia vender no consultório. A maior dificuldade das empresárias hoje da estética não é vender no consultório, muitas vezes elas falam: "Entrou no meu consultório, eu vendo". Só que até ele ir, aí lascou. Só que na venda um a um presencial, ela é muito forte, porque a pessoa não tem como arranjar desculpas. "Isa, mas ainda na venda um a um a gente tem umas dificuldades", aí a gente vai tratar sobre outros pontos, que é crenças de faturamento, crenças de merecimento, crenças muitas das vezes de confiança em si. Mas aí é papo para outro episódio, pode aguardar que ele vai vir. Mas quando a gente fala do WhatsApp, é crenças de: "Assim tem funcionado por 10 anos". O ser humano, ele tem uma mania horrorosa de se acomodar com o que é ruim. Por que a gente não se acostuma com o que é bom? "Ah, Isa, mas é porque demorou tanto, sabe, pra mim assimilar e fornecer esse processo comercial que hoje eu tenho", que na verdade nem existe, na verdade, com muito respeito. Ele nem existe. Por que que você tem que se abraçar no erro e segurar ele até o fim, no hábito ruim e segurar ele até o fim? Já dizia meu sócio: "Não é porque você pisou o pé na lama que você tem que rolar nela inteira não. Você pode sair, você pode ter a opção de sair do pé e lavar ele e começar de novo. Não é porque você faz isso há 10 anos que as coisas têm que continuar assim. Não é porque você aprendeu isso que tem que ser assim para o resto da vida. Ô síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, eu tenho que fazer uma piada. Mas esse é o ponto. Não é porque a tua vida inteira você fez assim que tem que ser assim. Não, você pode mudar. E eu quero te propor um exercício diferente aqui. Aqui abaixo, eu vou disponibilizar para você um diagnóstico do seu processo comercial, para você ver não só o comercial, mas teu marketing, teu encantamento, né, a forma de fidelizar teus pacientes e a tua gestão. É muito simples, ele sai o resultado na hora que você faz. Assim que finalizar, você pode receber um plano de ação feito sob medida pela minha equipe. Quem sabe, às vezes até ser convocada para uma consultoria que é um presente meu para você comigo. Não são muitas vagas, na verdade, é uma vaga. Quem sabe você pode ser escolhida. E lembra, não é porque você aprendeu assim que você tem que entrar no piloto automático. Tudo pode mudar. Basta você tomar a decisão. Te vejo no nosso próximo episódio. Até mais.